Olá, muito boa noite, começando o nosso Cuidando de Você. Obrigado a você que acompanha a nossa programação. Obrigado a você que sempre está mandando os seus feedbacks para a gente, né, através do Facebook, nossas redes sociais, também o Instagram, tem aqui para você também o nosso WhatsApp. Você pode continuar mandando suas perguntas, suas sugestões de temas e de entrevistados, porque o nosso objetivo é esse, levar informação até você como ferramenta para você cuidar da sua saúde, prevenir, e que eu falo, né, esses programas eles ficam guardados no Facebook, à sua disposição, e também no nosso canal do YouTube. Então pegue os links e compartilhe sem moderação. Por favor, é o que eu peço a você, compartilhe, que você vai também, junto conosco da TV Rio Doce, prestar serviço. E hoje nós vamos falar de um tema muito sensível para todo mundo, né? Uma doença que assusta, uma doença que tem uma prevalência muito grande e com certeza vale a pena você ficar muito atento a essa entrevista. Vamos falar hoje sobre câncer, mas nós vamos falar de câncer de uma forma que pode trazer esperanças para todo mundo, para quem está enfrentando essa doença e para quem conhece alguém ou possivelmente futuramente pode ser diagnosticado com essa doença. Vamos falar sobre os avanços da medicina, da ciência no combate ao câncer. E temos aqui hoje uma referência nesse assunto, especialista, o oncologista André Vasconcelos, que faz parte da equipe da ANEL aqui de Governador Valadares. E quando eu falei do tema para ele falou assim, bom, ótimo, vamos falar sim, tem muita coisa para se falar, muita coisa de novidade. André, boa noite, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Márcio, agradeço muito mesmo, assim, a gente já se conhece há algum tempo, né? E para mim é um prazer imenso a gente estar se reencontrando aqui, a gente já se encontrou em outras ocasiões, né? Nesse formato de conversa e tal, e eu acho isso de uma importância imensa, né? É uma oportunidade boa para a gente conversar a respeito disso, esclarecer algumas coisas e tal. Eu que agradeço imensamente o convite e me sinto muito honrado de estar aqui. Certamente os nossos telespectadores vão gostar muito das informações que serão passadas aqui, porque quando se fala em câncer realmente é assustador, né? Certa vez eu vi um filme, era uma comédia, mas o personagem que estava com câncer, ele disse, o problema do câncer não é só que afeta a gente, quem está com câncer, mas quem está com câncer, ele afeta a situação dele, afeta todos que estão em volta dele, até pessoas que ele nunca viu na vida. Você encontra com a pessoa na rua que você nunca viu e fala que você tem câncer, impacta a pessoa se sente sensibilizada. Então é uma doença realmente que impacta todas as pessoas e assusta muito. E o câncer não deixa de ser prevalente, ainda é uma doença que preocupa muito, né? Certamente, né? Os índices, assim, você pega, a gente tem algumas ponderações interessantes a se fazer a respeito disso, né? No Brasil, as incidências, quer dizer, os números de novos casos por ano continuam a aumentar. Ano a ano, a gente, uma beiradinha a mais, a gente vai subindo, né? A gente tem, só para a gente ter uma noção aí, mais ou menos, na casa de quase 75 mil, vamos dizer assim, novos casos por ano de próstata e mama, mais ou menos de forma proporcional, cânceres de próstata e cânceres de mama, fora o câncer de pele, aquele não melanoma, né? Que é disparadamente mais comum. E no Brasil a gente tem, de fato, essa elevação. Um dado muito interessante que nos dá esperança, um dado foi publicado recentemente, um levantamento nos Estados Unidos, de um estudo bastante grande, ele chegou à conclusão muito interessante de que nos Estados Unidos as pessoas têm contraído menos ou têm desenvolvido menos a doença. Quer dizer, esse índice que eu disse que chama incidência, que são os novos casos por ano, grosso modo, para a maioria dos cânceres nos Estados Unidos, esse número tem reduzido. Quer dizer, nos Estados Unidos as pessoas parecem estar desenvolvendo menos câncer do que em outras populações. Estima-se que países desenvolvidos, eles também estão seguindo essa tendência. Além do fato de menos casos por ano estarem surgindo, há também uma queda na mortalidade, sobretudo nos Estados Unidos. O dado concreto é esse, né? No Brasil ainda, a gente tem naturalmente um país ainda muito desigual sob inúmeros aspectos, e isso também não poderia ser diferente naquilo que concerne a nossa relação com essa doença, né? Nós como população. Então, no Brasil, as incidências ainda estão aumentando e a mortalidade ainda segue aumentando, embora a gente está falando isso grosso modo. Né? Mas esse fenômeno que acontece nos Estados Unidos é um fato importante para ser analisado, mas já há indicativos do que pode estar ocasionando essa diminuição no número de casos de incidência e de mortalidade também? É a pergunta que todo mundo tem se feito, né? Muito provavelmente há alguma relação com o número, as estimativas, isso a gente não tem como afirmar isso, mas as estimativas são de que mais pessoas estão adotando práticas de vida que
todos nós sabemos, né, que são mais saudáveis, né? Por exemplo, protegendo-se mais do sol, alimentando-se com mais qualidade, com alimentos de melhor qualidade, aquele prato colorido, né? Sim. Por exemplo, as pessoas estão fumando menos, estão fazendo mais exercício físico, a obesidade tem diminuído, provavelmente o impacto da dieta e do sobrepeso, que era muito grande, tem diminuído. A gente sabe que a obesidade é um importantíssimo fator de risco para o desenvolvimento de câncer, né? Além desse fato, para deixar a noção mais interessante, é que além da incidência estar caindo, os novos casos estão diminuindo, o dado interessante é que nos últimos 25 anos, essa análise, talvez eu erre na data, mas eu acho que isso foi publicado em 2018, e o fechamento dos dados foi de 2014 até 2015, mas mais ou menos mais ou menos 30 anos de corte de acompanhamento, houve uma redução na mortalidade de câncer da ordem de 25%. Então, na história da humanidade, a gente não viu isso acontecer, a gente não havia visto isso acontecer ainda. Então não é um fenômeno isolado, tem algo... Eu acho que a gente está ganhando essa batalha. Se você pensar, os passos estão sendo até muito mais rápidos do que a gente imaginaria. Num passado aí, até 10 anos atrás, assim, a coisa está mudando com uma velocidade muito grande e a gente tem visto... mudanças no tratamento que a gente pode dizer sim que são quase que extraordinárias em termos de resultado. É claro que isso não é para todo mundo, não é no sentido não é todo tipo de câncer que a gente consegue controlar com tanta eficácia, mas a gente tem muita novidade acontecendo o tempo inteiro, né? Então, André, o câncer definitivamente há algum tipo, que a gente pode falar assim, esse tipo específico de câncer tem cura. Podemos falar que o câncer tem cura? Todo mundo chega no consultório, às vezes chega um paciente assim, doutor André, chega um paciente, às vezes, mais desanimado, vamos dizer assim, naturalmente, né? Então ele está naquela primeira consulta, os primeiros contatos vão se dar, ele acabou de pegar o resultado da biópsia, então muitos chegam, ou se não são eles, os acompanhantes, falam assim, doutor André, a gente sabe que essa doença não tem jeito, né? Que essa doença não tem cura e tal. E não é bem assim, Márcio, né? A gente tem que avaliar muito caso a caso. É claro que há, grosso modo, aqueles cânceres que são sabidamente mais graves do que outros, que são identificados em fases mais avançadas do que outros. Mas, grosso modo, eu tenho pacientes curados, isso vale como, a gente fala, isso é um dado anedótico, né? Quer dizer, a minha prática clínica, isso não vale muito a não ser para a pessoa ouvir. O que eu experimento na minha clínica? Isso não é propriamente um dado científico. Sim. Mas eu tenho pacientes de mama curados, tenho pacientes com câncer de pulmão, eu tenho curados de câncer, do câncer de pulmão, e vários outros exemplos. Assim, pacientes assim, que a gente tem como se fosse uma espécie de um casamento, né? A gente vê o paciente anos, por décadas às vezes. Então, há um pouco de uma impressão que a própria pecha da doença carrega, né, sobre si, de que toda e qualquer situação para aquele paciente que descobre que tem câncer é uma situação irremediável, né? Uma situação em que ele vai enfrentar os piores resultados. Isso não acontece. É óbvio que é uma doença, o desafio de tratá-la é extremamente complexo. É uma doença multifacetada, uma doença que você tem várias maneiras de atacar essa doença. Ela te dá uma rasteira aqui e ali, naturalmente. A gente tem muitos casos difíceis, de condução delicada, mas a gente tem muitas histórias de sucesso mesmo, né? Isso não é um eufemismo, não é? Então, a gente consegue, sim, curar o câncer, desde que, vamos dizer assim, teoricamente, você consiga identificar um câncer de forma mais precoce possível, a gente aumenta muito as chances de cura, né? Há vários tipos de câncer, né? Mas os mais comuns que tem no Brasil hoje, então, seria de pele, próstata e mama. Exato, grosso modo isso. O câncer de pele comum é daquilo que a gente chama que é o câncer de pele não melanoma, né? Que também está relacionado à exposição solar e tudo mais. Depois disso, né, esse é o disparado mais comum. Depois disso, em homens, próstata, em mulheres, mama, e depois a gente tem câncer coloretal, câncer de pulmão, câncer de colo de útero, né, e ovário e tudo mais. E existe algum que é mais mortal, aqueles que mais deletério mesmo, que levam com mais incidência, prevalência à morte? Olha, aqueles que a gente chama de mais letais, né? Aqueles assim, em que a maioria dos pacientes que vão desenvolver a doença vão falecer, vão falecer da doença se identificadas mais
em fases mais avançadas. A gente está falando de cânceres de pulmão e cânceres de pâncreas, assim, são dois grandes exemplos, né? A gente tem, talvez, o que seja interessante a gente perceber é que há comportamentos distintos de cânceres com o mesmo nome, vamos dizer assim, né? Eu tenho pacientes com cânceres de próstata avançados, que a gente infelizmente consegue oferecer pouco tratamento. Esse paciente ele vai viver muito pouco dessa doença, acaba falecendo dessa doença, mas esse não é a maioria no câncer de próstata. Mesmo aqueles pacientes portadores de câncer de próstata com doença mais avançada, em sua maioria, talvez a gente diga em torno de 75%, a gente vai conseguir um tratamento de muito longo prazo para esse paciente. Então, existem situações e situações, né? Então, eu tenho cânceres de próstata que são mais agressivos, na sua maioria, mesmo metastáticos, eles são tumores que tendem a dar uma margem de tratamento e uma vida mais longeva para os pacientes, mesmo se avançados. O mesmo conceito eu posso aplicar em mama, sobretudo em mama, há uma grande heterogeneidade de apresentação, né? A gente tem pacientes isso não só eu na minha prática clínica, mas a literatura mostra claramente, tem pacientes portadores de câncer de mama com doença metastática que vivem mais de uma década, por exemplo, né? Isso não é uma situação necessariamente rara, né? Então, há aqueles cânceres que são muito, muito graves, né? São aqueles tumores, por exemplo, aqueles tumores que nascem do fígado, chamados hepatocarcinomas, que perdem ali a chance de serem descobertos em fase mais precoce, o que infelizmente é o mais comum. Esses são pacientes que, em geral, vão ter uma evolução muito mais desfavorável, em sua maioria vão evoluir para o óbito, né? E às vezes com uma vida de fato mais difícil até que o óbito ocorra e tal, né? Pois é, então a gente viu e comprova, mais do que tudo, através de um especialista, que é uma doença, assim, muito preocupante, uma doença que mata muito, uma doença bem prevalente, que temos que falar, toda a sociedade, a saúde pública, acima de tudo, tem que ter políticas importantes, né? Tem que se falar realmente. Sim, dói falar, preocupa falar, assusta, mas tem que se falar até para poder chamar a atenção. Por isso tem as campanhas diretas. Mas o programa de hoje tem a proposta de trazer esperança, né? Que esperança é essa? Forma de tratamento, forma de buscar a cura, forma de tratar. Há novidades, o que tem mais novo aí na ciência, na medicina, para tratar o câncer. Neste bloco nós vamos falar sobre o que tem de novo, né? O que é que a medicina e a ciência têm se debruçado para poder proporcionar o combate, a cura do câncer. E é claro, né? A gente fala de câncer, a gente tem que trabalhar também em aspectos preventivos, né? E por isso nosso convidado de hoje está aqui, ele que é um dos que mais estuda, mais pesquisa, mais vai atrás, está sempre em congresso, está sempre em simpósio. Dr. André Vasconcelos, oncologista, ele que está numa clínica referência aqui em praticamente toda a região do norte, sudeste de Minas Gerais, que é a ANEL, núcleo de oncologia, núcleo especializado em oncologia aqui de Valadares, lá no Hospital Samaritano. Eles estão nos ajudando a entender um pouco do câncer e agora a gente fala sobre isso. Você já disse que a questão do tratamento é importante, principalmente a precoce, né? Quanto antes de descobrir o câncer, a luta se torna melhor, mais armas, mais ferramentas para se tratar o câncer, sim, né? Sim. Então, esse é o primeiro passo, né? Por isso que é importante sempre os check-ups, a busca por uma avaliação, por isso que é sempre importante isso. Exatamente. Né? É o primeiro passo. Exatamente, acho que sim, para a gente mudar o foco, né? Para a esperança, e porque a gente pode ter de fato esperança mesmo. Eu acho que assim, os dados mais recentes é muito interessante. Você pega os livros, textos antigos, sei lá, de quando eu saí da residência, né, em 2011, em 2009, desculpe, e aí os livros lá davam conta, olha, mais ou menos 30% das causas de câncer são aquilo que a gente chama de causas modificáveis. Então isso tem a ver o quê? Com o hábito tabágico, por exemplo, consumo de bebida alcoólica em demasia, o sedentarismo, a obesidade, para citar alguns exemplos. Quer dizer, são aqueles fatores de risco que vão contribuir para o desenvolvimento da doença, não necessariamente vão trazer a doença, mas que no somatório, muito provavelmente, vão ocasionar a doença. Mais recente, os livros, textos e os artigos estão chegando à conclusão que esses fatores de risco modificáveis perfazem talvez 50% do risco de desenvolvimento da doença. Então, o que a gente tem de esperança de ser dita nesse sentido é que
se a gente de fato adotar hábitos de vida mais saudáveis, exercício, e as pessoas já sabem isso é repetido a todo tempo, né? Então, exercício físico, para valer, né? Eu brinco com as pacientes assim, não adianta aquela passeadinha em volta ali, em volta da ilha, com um cachorrinho, que você vai com a amiga, né? Vai fofocando a vida dos outros e tal. Isso não é exercício, né? Tem que ser atividade física. Tem que ser atividade para valer, né? Tem que suar, enfim, no término da sua atividade. Você tem que realmente botar a máquina para gastar energia, né? Evitar o consumo excessivo de álcool, o tabagismo naturalmente, obesidade, só para citar alguns exemplos, se proteger do sol, vacinar-se de forma correta, de acordo com a idade e tudo mais. Tudo isso vai contribuir sobremaneira para você diminuir o risco de você contrair a doença. E a alimentação, né? Porque hoje nós vivemos a época da facilidade, da instantaneidade, né? Que as pessoas procuram mais fácil. Sem dúvida. Fast food, processados. Exatamente. Aí, estava esquecendo de mencionar, você lembrou muito bem. A alimentação é fundamental, né? Fundamental. O hábito de vida saudável engloba naturalmente a alimentação também. Então, isso tudo parece que tem um impacto até muito maior do que a gente imaginava. E a gente cita lá na faculdade, na aula, a gente dá aula de oncologia na Faculdade de Medicina da Univale. Uma das coisas que a gente cita um estudo que foi feito no Paraná, muito interessante, foi o seguinte: as pessoas que não são sedentárias, não fumam e não são obesas, elas têm só 1/3 da chance de desenvolver a doença em relação àquelas pessoas que têm esses hábitos, né? Então, a gente tem que entender que, de fato, é para ter esperança, que você pode, naturalmente, se adotar esses hábitos, está minorando a chance demais, né? Diminuindo a chance de contrair a doença de forma bastante importante. Então, nós temos o controle em nossas mãos de diminuir consideravelmente a possibilidade de desenvolver um câncer. Está na nossa mão, nossa decisão, nosso estilo de vida, mudança de comportamento. Aí é a prevenção muito importante. Que está no nosso controle, né? Historicamente falando, está no nosso controle. Então, mudança de estilo de vida é um grande passo, uma grande descoberta. E também assim, associado a isso tudo que você mencionou, ao estilo de vida, é claro, né? Ter o contato com o seu médico, para você saber quando você deve fazer a sua mamografia, quando você deve começar a fazer a colonoscopia, como é que se faz o PSA, precisa ou não precisa de toque retal. Quer dizer, a nossa arma principal nesse mundo moderno, de chuva de informação, na verdade, esse mundo pós-moderno, né, esse bombardeio de informações, e na maioria informações de má qualidade, a gente tem que procurar se informar melhor. Então, a educação passa, sem dúvida nenhuma, como principal mecanismo para a pessoa. Vamos entender o que mais eu posso fazer para a minha saúde, procurar os profissionais e tudo mais. E a gente lançando mão, né, de melhora do hábito de vida e fazendo os exames que a gente tem que fazer, isso é um assunto mais vasto um pouco, mas a gente fazendo esses exames, muito provavelmente você está minorando essas chances. É claro que vai haver aquelas pessoas que mesmo adotando essas práticas, essas boas práticas, ainda vão desenvolver a doença. São mecanismos com os quais a gente não sabe exatamente com o que necessariamente nós estamos lidando. A gente entende ali hoje o entendimento que a gente tem da doença é uma coisa absolutamente inacreditável, realmente fantástico, né? A doença, com o passar do tempo, embora a gente venha entendendo cada vez mais, ela não está ficando mais simples. A gente entende que a doença é mais complicada do que a gente imaginava 5 anos antes, né? E a velocidade de atualização que é imposta aos médicos, que é da natureza da própria área médica, mas a oncologia, a gente tem que ter um ritmo de atualização que é quase que um ritmo alucinante. É realmente o volume de informação de qualidade que a gente tem que discernir para tomar as nossas decisões clínicas, né? A gente usa muito aquilo que a gente chama de medicina baseada em evidências, né? Que é a melhor maneira de você tomar suas decisões. Isso requer muito estudo, um estudo muito frequente, e porque as coisas estão acontecendo. Eu também eu trabalho também como speaker, então a gente junta alguns colegas e a gente discute, olha, as novidades em determinado tema, vamos dizer aqui, em câncer de mama, com tais especificações, são essas aqui. Então a gente senta, a gente discute a respeito, a gente traz os dados mais recentes, a gente discute, é uma discussão multiprofissional, né? Por exemplo, câncer de mama, a gente conversa com os mastologistas, o pessoal, os farmacêuticos oncológicos, a enfermagem e tudo mais. Todo mundo é um time super importante, mas eu tô
reforçando aqui o papel, sobretudo, vamos dizer, medicamentoso, né? E a gente tem exemplos assim fantásticos. Existem drogas novas enfim, que vão surgindo com o tempo. A gente tem uma droga hoje que ela junta, uma classe de drogas que ela junta um poder de um anticorpo e junto com a quimioterapia clássica, quer dizer, você acopla moléculas de quimioterapia clássica a um anticorpo monoclonal, em cima de uma tecnologia absurda. E os resultados são absolutamente extraordinários. Eu cito um exemplo aqui do meu consultório, porque isso facilita para as pessoas, sim, embora isso não seja tão científico, mas para as pessoas entenderem, eu tenho, por exemplo, pacientes com portadores de câncer de mama, por exemplo, com uma doença avançada, metástase cerebral, metástase óssea, metástase hepática, que são pacientes jovens, foram submetidos à radiocirurgia até aqui no nosso serviço, fizeram radiocirurgia para tratar a disseminação para o sistema nervoso central e fazem tratamento com uma droga ultramoderna e essa mesma paciente que eu descrevo aqui, que as pessoas vão imaginar que ela pode estar em casa e acamada, ela vai à academia 3 vezes por semana e ela treina normalmente. Ela tem uma alta performance, inclusive uma das coisas que eu sempre pergunto nas consultas, como é que está o treino? A carga está pesada, não está? Quer dizer, é uma pessoa que há 10 anos atrás não teria oportunidade de estar fazendo o que está fazendo. E se você olha para essa pessoa hoje em dia, essa pessoa está levando uma vida absolutamente normal, com uma doença grave, é óbvio que é bastante grave, mas com resultados extraordinários, né? A gente tem, para citar um outro exemplo, um estudo francês publicado em 2015, eles selecionaram pacientes portadores de câncer de pulmão, para os quais o melhor da medicina foi ofertado em termos de medicação contra câncer de pulmão. E esses pacientes, quando tiveram acesso a essas medicações no tempo determinado, numa doença que matava há 20, 30 anos atrás, em 6 meses, há pessoas vivendo 7, 8 anos. Né? Que avanço. Então, são avanços extraordinários. Melanoma metastático é uma doença que a gente sempre teve muito, as pessoas têm quase que um pavor em relação a essa doença, quando ela é muito avançada. Tanto se você aplica imunoterapia, quando você aplica o que a gente chama de terapia alvo molecular, que são 2 maneiras muito modernas de tratar a doença, você tem pacientes que muitas vezes essas lesões somem. Por exemplo, se o paciente tem uma disseminação para os pulmões, por exemplo, desse melanoma, esse paciente pode ter uma vida, pode virtualmente se curar. Alguns pacientes com melanoma metastático estão se curando, alguns poucos pacientes estão se curando por conta de terapia alvo-molecular ou imunoterapia, para citar outro exemplo. E quando a gente fala de terapia alvo-molecular, imunoterapia, a gente geral fala, não, mas isso é lá nos Estados Unidos. Fala, não. Ou até ficção científica. Exatamente. Isso está acontecendo aqui em Valadares. Aqui, eu brinco assim com o pessoal o seguinte, basta você ter alguém que saiba o que está fazendo. A gente tem que estar naturalmente muito atualizado, muito mesmo, a velocidade de mudança das coisas é muito grande, né? Você pega os guidelines de tratamento de oncologia, né, de 2023, em relação aos da própria sociedade brasileira, né? As diretrizes de tratamento, né, que condensam os tratamentos ano a ano, né? Há uma mudança no protocolo, porque você já não consegue aplicar o protocolo do ano passado em alguns contextos. Então, as coisas realmente vão mudando muito rapidamente. E isso a gente consegue entregar para pacientes, assim, aqui em Valadares, não é? É uma questão, é óbvio, depende de cada situação, sim, não é? Às vezes o paciente senta assim no consultório e fala assim, doutor André, tudo bem, tudo bom? Eu estou assim com tal e tal doença, doutor, eu quero fazer imunoterapia, né? Como quem pudesse, seria bom, né? Seria bom. Você vai ali no supermercado, escolhe a marca de leite que lhe agrada melhor, escolhe, eu quero esse tratamento. Quer dizer, ainda não estamos nessa fase, né? Não é bem assim. Então a gente tem que avaliar situações e as situações. A quimioterapia continua sendo utilizada, naturalmente, mas de fato assim, em termos do mecanismo que a gente entende da doença e as chances que a gente consegue entregar para os pacientes, a melhora para o paciente, né? E não basta só a medicação, né? Não basta só toda essa estrutura, a gente tem que ter o contato próximo com o paciente, né? Ele tem que entender, olha, eu não sou só quem está carimbando aqui a sua imunoterapia, ou quem está... Nós estamos junto com você, nós estamos nessa briga juntos, a gente sabe que vai ter momentos que vão ser muito difíceis, mas acho assim, muito importante o paciente, a gente conseguir aliar todo esse conhecimento, né,
e complexidade nas tomadas de decisão, é uma doença cada vez mais complexa de se tratar. Esse desafio técnico ele não pode ser menor do que o desafio humano nosso. Sim. A gente está junto do paciente e, olha, nós estamos juntos aqui, eu faço, sabe, isso acho fundamental, né? Acho primordial, luta, né? E é um testemunho que eu dou, né, desse tratamento que é dado pelo próprio Dr. André e da equipe lá da ANEEL, tratamento humanizado, tratamento individualizado, que entende a dor de cada um, a situação de cada um, que vai além do apoio técnico, do amparo técnico, mas também do amparo humano, amparo emocional, para que as pessoas que estão travando a guerra, e hoje tem novas armas, novas ferramentas, contem ali com apoio e que se sintam fortes, porque depende muito delas também, depende muito dessa força, dessa crença, dessa vontade. Então, a gente sabe que é uma guerra difícil, é uma luta, mas tem luta, enquanto a luta é esperança e cada vez mais vão surgindo novas ferramentas, armas para se cuidar e se curar dessa doença. Uma delas, um dado importante que você pode tirar do programa de hoje, é você tomar a sua própria atitude. Prevenir através de mudanças de estilo de vida. Está na sua mão, está na nossa mão. Doutor André, gostaria de convidá-lo para voltar outras vezes aqui. O tema é vasto, muito a se falar e muita informação. O convite está feito. Volte aqui outras vezes. É só chamar que eu venho fácil. Venho até um pouco mais cedo, que eu quase não cheguei por causa do trânsito. Nosso trânsito que está complicado, viu, gente? Está precisando de melhorar. Precisamos de outra ponte, hein, gente? Muito obrigado, bom fim de semana. Eu que agradeço imensamente, tá, Márcio? O seu sucesso, a gente sabe que passa por salvar vidas. E a você, muito obrigado por ter assistido o nosso programa. Continue com a programação da TV Rio Doce. Vem aí o TV Cara e, na sequência, Veracidade na TV. Fique com Deus.